Depositamos no Teu altar, ó Pai, nossos dízimos, nossas ofertas, ó Pai, e o fazemos, ó Deus, com gratidão nos nossos corações, ó Deus, porque sabemos que o Senhor nos tem sustentado, Senhor, o Senhor nos tem honrado, Senhor, a cada dia, Senhor, a cada mês, Pai. Muito obrigado, Deus, pelos nossos trabalhos, ó Deus, muito obrigado pelas nossas vidas, ó Pai. Prepara-nos, ó Deus, para que a Tua palavra, Senhor, caia com profundidade nos nossos corações e que possamos dar frutos. Abençoa, Deus, as nossas crianças, ó Pai, para que neste culto, Pai, preparado especialmente para elas, ó Pai, elas possam também entender, Senhor, o Senhor possa se fazer presente também nos seus corações, para que elas possam, Pai, quando forem grandes, ó Deus, não se desviarem do caminho, do alvo que é Cristo Jesus, ó Pai. E é no nome de Jesus Cristo, Teu único Filho, que te pedimos e agradecemos. Amém. Amém, Senhor. Pode se assentar, meus irmãos. Querido, saúdo a amada igreja, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe ricamente a sua vida e a sua família nesta noite. Aqueles que nos assistem pela internet também, que Deus fale também ao seu coração. Amados, convido a todos a abrirmos a Bíblia, seus tablets, smartphones, que servem também para telefonar, como diz o reverendo Marco Antônio, né? Efésios, capítulo 1, versículos 15 e 16. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versos 15 e 16. Vamos ler a uma só voz, são apenas 2 versos. Leamos. Por isso, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Oremos. Pai querido, obrigado, Senhor, pela Tua palavra rica, bendita, palavra maravilhosa, Pai. Que o Senhor nos abençoe por meio das Tuas santas Escrituras nesta noite. Que sejamos por Ti mesmos alimentados, Deus, enriquecidos e abençoados, Deus. Que saiamos daqui, Senhor Deus, com a bênção do Senhor. Que saiamos daqui transformados, ó Pai, e tocados por Ti mesmo. Dá-nos a Tua graça, usa-nos para a Tua glória, ó Pai. Na Tua inteira dependência nós nos colocamos, em nome de Jesus. Amém. Querido, o que você faria se você fosse preso por fazer só aquilo que é bom? O que você faria dentro de uma prisão se você estivesse ali preso só porque você fez o que é correto? Só porque você estava falando do amor de Jesus, das boas novas da salvação. Talvez alguém que fosse preso de forma injusta, por fazer tão somente o bem, poderia estar ali pensando o quanto que a justiça dos homens é injusta. O que você poderia fazer para sair ali daquela prisão? Ou como você poderia ficar livre daquele cárcere? Eu fico impressionado com o apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo, em todas as vezes que ele estava preso, o apóstolo Paulo aproveitava esses momentos para orar e louvar a Deus. E é interessante que as cartas mais lindas que o apóstolo Paulo escreveu, ele escreveu quando ele estava preso. As famosas cartas da prisão. Efésios, essa carta que nós estamos estudando. Filemão, uma carta maravilhosa que o apóstolo Paulo escreve, falando da nossa libertação pelo poder de Deus, e agora servos de Deus por amor tão somente. A carta de Colossenses, que nós lemos alguns versos na noite de hoje,
que fala sobre a supremacia de Cristo sobre todas as coisas, o mistério oculto antes da fundação do mundo e agora revelado aos homens, dando-nos acesso a todo conhecimento de Deus por meio do seu Filho Jesus. E também nós temos uma das cartas mais belas que o apóstolo Paulo escreveu, que é a carta aos Filipenses, a carta da alegria. Uma carta que o apóstolo Paulo escreveu quando ele estava preso, algemado provavelmente. E é uma carta onde ele fala da alegria que nós podemos ter na pessoa de Deus. E nessa carta, quando Paulo está preso, ele escreve também aos Efésios. Temos estudado esta carta já há alguns domingos, os versos 3 ao verso 14. Nós lemos sobre as muitas bênçãos que Deus tem derramado sobre nós. E o apóstolo Paulo fica impressionado com essas bênçãos. Paulo está preso. No capítulo 3, verso 1 da carta aos Efésios, se você quiser acompanhar na sua Bíblia, Paulo diz assim: por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus, por amor de vós, gentios. Paulo estava pensando naquelas pessoas que ele ainda tinha que evangelizar, que ele ainda tinha que pregar, e ele sabia que ele estava ali porque ele estava cumprindo a sua missão. No capítulo 6, no versículo 20 da carta aos Efésios, Paulo vai dizer: pelo qual eu sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. E foi provavelmente, irmãos, na prisão domiciliar que Paulo se encontrava em Roma, provavelmente entre o ano 62, ano 60 e ano 62, Paulo escreveu essas cartas e essa carta aos Efésios. Tanto Efésios como Filipenses, Colossenses e Filemão. E lá na prisão, Paulo está orando pelos seus irmãos. Paulo cai de joelhos. E Paulo louva a Deus pela vida daqueles irmãos. Veja o verso 16. Ele diz assim: não cesso de orar e de agradecer pelo testemunho de vocês. Paulo era um intercessor. Paulo era um homem de oração. A gente fica imaginando no ministério maravilhoso do apóstolo Paulo, não é à toa que ele teve o ministério que teve. Paulo, apesar de uma agenda extremamente lotada, se você olhar as cartas de Paulo, você vai notar que Paulo tinha uma agenda cheia, mas era um homem de oração. Paulo era um intercessor, e Paulo dizia: orai sem cessar. O ministério de Paulo foi tão profícuo, que em 10 anos Paulo evangelizou o mundo da sua época. Paulo começou a evangelizar o mundo da sua época por volta aí do ano 50, mais ou menos, e quando foi no ano 64, o evangelho chegou em Roma, a capital do mundo, e ele já tinha evangelizado toda aquela região, todo aquele mundo conhecido do seu tempo. Paulo era um homem de oração. Nós ficamos impressionados com Paulo, mas Paulo era um homem que tinha intimidade com Deus. Se você abrir a Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1, veja que Paulo declara nesta carta, 1 Timóteo 2:1, Paulo declara aqui que interceder é uma prática que deve ocupar em primeiro lugar a nossa agenda. Em primeiro lugar da nossa agenda deve estar a intercessão. E Paulo fala a Timóteo: antes de tudo, antes de começar o dia, antes de você começar a trabalhar, antes de você começar a estudar, antes de você ir para a escola, antes de você ir para a faculdade, antes de tudo, antes de você fazer qualquer coisa, Paulo está dizendo, eu recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Até pela Dilma, até pelo pessoal do PT, por todos os homens. Paulo está dizendo. E olha que Paulo dizia que nós devemos orar pelos nossos governadores. E quem governava Paulo era alguém bem mais tranquilo do que a nossa presidente, era Nero. Paulo fala, tem que orar por ele também, tem que interceder por ele também. Paulo dizia, tem que interceder pelo Império Romano. Paulo fala, antes de tudo, antes de você fazer qualquer coisa, gaste tempo em oração. Eu creio que Paulo, antes de começar o dia, antes de fazer qualquer coisa, Paulo orava.
Abra aí em Efésios, capítulo 3, versículo 14. Capítulo 3, verso 14 de Efésios. Paulo falando para esses irmãos, o que ele fazia por eles? Paulo diz assim: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. E aí ele começa a fazer a oração pelos seus irmãos. Paulo era um homem que se colocava de joelho, jejuava e orava, não por ele, mas pelos seus irmãos. Você já jejuou para você passar num concurso público? Eu creio que já. Mas você já jejuou para o seu irmão passar num concurso público? Você já gastou tempos e horas orando para Deus te dar um esposo? Eu já. Mas você já fez a mesma coisa para Deus dar um esposo ou uma esposa para o seu irmão? A gente sempre ora para Deus nos abençoar com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Paulo era uma pessoa que se gastava, intercedia pelos outros, pelos seus irmãos. Paulo era uma pessoa que intercedia pela igreja, pelos seus filhos na fé, não esquecia nem um dia de orar pela igreja do Senhor Jesus. Uma coisa que Paulo aprendeu a amar é aquilo que Jesus mais amava, a sua igreja. Por isso ele orava por ela. Dr. Russell Shedd, falando sobre Paulo como intercessor, este homem que orava sem cessar, Russell Shedd nos diz que, de uma maneira geral, quando nós começamos a orar, o problema é que logo começa a cessar. Nós não conseguimos orar sem cessar. O nosso problema é que quando a gente começa a orar, logo começa a cessar a oração. Ora 1 minuto, 2 já orou demais. E, aliás, a gente fica incomodado quando o pastor ou quando alguém na igreja faz uma oração longa, é ou não é? Incomoda. Impressionante. Orações longas incomodam. Nós não somos acostumados com oração. Me lembro lá em casa no culto doméstico, todo dia antes de dormirmos, fazíamos o culto doméstico, ajoelhávamos ao redor da cama de papai e mamãe, cada um fazia a sua oração, e quando chegava a vez da mamãe, aí a gente já se preparava psicologicamente, né? Porque era aquela oração, né? Mas, graças a Deus, por causa destas orações, hoje eu estou aqui e eu creio muitos de vocês estão aqui. Paulo nos ensina a orar. E orar sem cessar, não por nós mesmos, mas pelos outros também. Abra sua Bíblia em Romanos. Romanos capítulo 1, versículo 9. Veja o que Paulo diz. Provavelmente Paulo, quando está escrevendo Efésios, ele está em Roma, na sua prisão domiciliar. E olha o que ele fala em relação aos irmãos de Roma. 1, 9 e 10. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós em todas as minhas orações. A gente ligava para a mamãe: mamãe, o que você está fazendo? Estou orando por vocês. De manhã a gente ligava para ela: mãe, o que você está fazendo? Estou orando por você, meu filho. À tarde a gente ligava para ela: mãe, o que você está fazendo? Estou orando por você, meu filho. À noite a gente ligava para ela: mãe, o que você está fazendo? Estou orando por você, meu filho. Uma mulher de oração. Nunca vi alguém orar como a minha mãe orava. Ela sustentava o ministério do meu pai, que era pastor, tenho certeza disso. E as nossas vidas também, com seus joelhos no chão. Uma intercessora. A gente olha para o apóstolo Paulo, a gente tem uma admiração enorme pelo apóstolo Paulo, e a gente fala assim: queria ser um pastor como ele, queria ser um missionário como ele, um homem de oração. A gente olha para Daniel e fala: que governador maravilhoso, que homem, que político, queria ser um homem como Daniel. Daniel orava 3 vezes ao dia ao Senhor. Por detrás de todo o sucesso de Daniel, havia joelhos que se dobravam diante do Senhor. Homens de oração. Martinho Lutero, tantos outros grandes homens que Deus usou no mundo, foram homens de oração. Vários outros textos nós vemos Paulo com seus joelhos dobrados, orando pelos seus irmãos.
E em nenhuma das orações do apóstolo Paulo, ele pede coisas materiais. Senhor, dá um cavalo para o meu irmão, para ele poder evangelizar melhor as pessoas que precisam. Não, ele falava, Senhor, fortalece a fé do meu irmão. Paulo, a sua ênfase nas orações são sempre pelas riquezas espirituais. Há um pastor reformado, já morreu tem um tempo, tem um nome muito interessante, Wolfgang Musculus. Não sei se ele era musculoso, mas é um pastor vienense, um teólogo reformado, e Wolfgang Musculus, ele dizia, Paulo orava sem cessar por causa da sua fé em Deus. E Paulo orava pelos irmãos por causa do amor que ele tinha. Dois amores. Não tem como amar a Deus e não tem como não amar os irmãos. Como diz Rick Warren diz, não tem como você ser apaixonado por Cristo e não ser apaixonado pela noiva de Cristo. Paulo era um homem apaixonado pela noiva de Cristo, intercedia por ela dia e noite. Aliás, a primeira lição que o apóstolo Paulo aprendeu na sua vida, porque o que mais o apóstolo Paulo fez foi bater na noiva de Cristo. Perseguia os cristãos implacavelmente, ele diz. Colocava os cristãos na cadeia. Paulo dizia que ele fez um mal muito grande à noiva de Cristo. E a primeira lição que o apóstolo Paulo aprendeu quando ele se converteu foi, Saulo, Saulo, por que me persegues? Jesus disse para ele, quando você toca na minha igreja, Paulo, você está tocando em mim. Por isso que quando ele escreve, a igreja que mais o feriu, a igreja que mais fez com que Paulo chorasse, que é a igreja de Corinto. Aliás, os corintianos sempre vivem chorando, né? Impressionante. Coríntios faz muita gente chorar. Mas essa igreja que mais fez esse pastor chorar, Paulo diz, a amada igreja de Cristo Jesus. Ele sabia que aquela igreja era a noiva de Cristo. Orava pelos irmãos por causa do seu amor. Fica a lição para nós. Como diz Paulo, orai sem cessar. Antes de tudo, antes de namorar, você vai sair para namorar, gaste tempo orando. Deus vai abençoar o teu namoro. Antes de sair com a tua noiva, gaste tempo orando. Deus vai abençoar muito o momento com a tua noiva. Antes de fazer qualquer coisa, antes de vir para a igreja, ore a Deus. Antes de tudo, Paulo diz, interceda, ore. Segundo lugar, irmãos, Paulo, diante de tudo aquilo que ele falou que Deus fez por nós, do verso 3 até o verso 14, que nós já estudamos, que são bênçãos maravilhosas de Deus para nós, Paulo cai de joelho no chão, em louvor e adoração a Deus, e fala no verso 15. Vamos ler juntos o verso 15 do capítulo 1 de Efésios? Leamos, verso 15 do capítulo 1 de Efésios. Por isso, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós e amor. Como hoje no mundo essas duas palavrinhas parecem que são divorciadas uma da outra e uma não combina com a outra. Veja, por exemplo, os fundamentalistas do mundo árabe, em nome da fé, eles odeiam. Quando saí de Israel, entrei em território palestinense, bobo e ingênuo, né? Eu estava de quipá na cabeça, e a turma estava visitando um lugar. E quando eu saí na rua, parou lá o camburão da polícia, desceram os palestinenses com a metralhadora na mão e já vieram na minha direção, porque eu estava com eles e sabia que eu não era um judeu. Fé e ódio. Nós vemos muitas vezes isso e vemos hoje isso no mundo. Fé, irmãos, daqueles por quem Jesus morreu. Dr. Russell Shedd diz que fé e amor é a prova dupla da verdadeira regeneração. Estavam testemunhando que eles tinham uma verdadeira fé em Deus. E vou dizer uma coisa, amada igreja, queridos.
Um dos maiores desafios para nós cristãos é amarmos o santo. Voltando para Brasília, uma mulher fechou o meu carro. A minha fé estava sendo provada. Eu falei, Senhor, abençoe essa vida. Antes do culto, né? Mas estava vindo aqui para a igreja antes do culto. Aí um cidadão me fechou. Falei, Senhor, louvado seja o teu nome. Quero chegar na igreja feliz. Abençoe essa vida. Nós fomos fé e amor. Fé e amor são duas faces de uma mesma moeda. Dr. William Barclay, no seu comentário de Efésios, ele diz que o nosso amor a Cristo não pode estar dissociado dos irmãos. John Stott, esse homem de Deus muito querido e maravilhoso, no seu comentário aos Efésios, um comentário lindo, recomendo a leitura, John Stott diz, é impossível estar... Essa fé precisa ter visibilidade na minha expressão de amor para com o meu irmão que está ao meu lado. Se essa fé não ganha visibilidade nos meus relacionamentos, a grande verdade. Quem está na fé, quem está bem com Deus, quer estar em comunhão com os irmãos. Paulo fala lá em Colossenses 1,4, não precisa abrir a sua Bíblia, se você quiser marcar. Colossenses 1,4, Paulo diz assim, desde que ouvimos falar da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Fé e amor. O amor mútuo, diz Dr. Russell Shedd, o amor mútuo dentro da família de Deus é o sinal mais claro de que você foi regenerado, de que você é uma nova criatura, de que você é crente em Cristo Jesus. A marca da verdadeira espiritualidade, ela aparece nos nossos relacionamentos horizontais. E agora, irmãos, nós vamos participar da ceia do Senhor. E a ceia do Senhor é uma das mais belas expressões do amor de Deus para conosco. E a exortação que Jesus faz é, amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Quero citar dois teólogos aqui muito conhecidos em relação a esse ponto. Dr. Wayne Grudem, um grande teólogo da teologia sistemática, e o Dr. Gordon Fee, grande teólogo do Novo Testamento, falando sobre a ceia do Senhor e sobre essa expressão do amor de Deus por nós e o constrangimento que nos causa, porque somos constrangidos também a amar o próximo como Cristo nos amou. Eles nos dizem o que é que torna uma pessoa indigna de participar da ceia do Senhor. O que é comer o pão indignamente e beber o cálice indignamente? Esses dois grandes teólogos, eles dizem, significa que devemos perguntar se os nossos relacionamentos no corpo de Cristo estão de fato refletindo o caráter do Senhor a quem encontramos na ceia e a quem representamos. Se os meus relacionamentos horizontais não denunciam de fato e de verdade aquilo que a ceia traduz, eu sou uma pessoa indigna de participar da ceia. Se eu não amo meu irmão como Cristo exige de mim que eu o ame, como a fé que eu professo exige de mim que eu ame, eu sou indigno de participar da ceia do Senhor. Quando nós lemos Malaquias fala assim, olha, cuidado com a forma como você trata a sua esposa. Porque se você a estiver tratando mal, o teu culto não será aceito por Deus. Que coisa, como Deus leva a sério os nossos relacionamentos. Irmãos, a fé que nós professamos em Cristo Jesus passa pelos nossos relacionamentos. Malaquias diz, não pense que o vosso culto será aceito por Deus, você está tratando mal a sua esposa. O seu culto não é aceito por causa da forma como você está tratando o outro. E aí nós recorremos aos evangelhos, e chegamos nos evangelhos, lá em Mateus, e vemos Jesus dizendo, se você tiver alguma coisa contra o seu irmão,
não adianta você trazer no altar a sua oferta, porque Deus não vai aceitar a sua oferta se o seu relacionamento com seu irmão está melindrado. E Jesus diz: vai, reconcilia-te primeiro com teu irmão, peça a ele perdão, e depois vem e traga a tua oferta ao altar de Deus. A nossa fé em Deus exige também o nosso amor pelo nosso irmão. Duas coisas que Paulo nos ensina nesses dois versículos. Orai sem cessar. Fé também nos leva ao amor pelos nossos irmãos. E Paulo nos ensina que fé e amor andam de mãos dadas. Jesus disse algo que muito me constrange. Lá em João 13:35, e eu termino com esse verso. João 13:35, Jesus diz que nós seríamos conhecidos como discípulos de Jesus se nós nos amássemos uns aos outros. Se nós não nos amamos, como a Bíblia exige que nós nos amemos uns aos outros, o mundo, as pessoas lá fora, têm todo o direito de falar que nós não somos discípulos de Jesus. Se eu não tenho um bom relacionamento com meu irmão, eu sou indigno de participar da ceia do Senhor. Deus não aceita o meu culto, Deus não aceita a minha oferta, porque a minha fé não está sendo expressa da forma como deveria. Que Deus, amados, faça de mim e de você, em primeiro lugar, intercessores. Antes de tudo, que tenhamos uma vida de oração, que levemos ao altar de Deus todas as nossas causas e também pedindo a Ele a bênção para os nossos irmãos. E que Deus nos dê a graça para que a fé que nós professamos em Cristo Jesus seja de fato, de verdade, uma fé que ame. Uma fé que ame. Ame até mesmo aquele que não torce pelo mesmo time que você torce. Ame até mesmo aquele que não é partidário do partido que você é, que eu não vou citar o nome aqui. Mas isso é o que a fé em Cristo Jesus exige de nós. Amarmos o outro acima das ideologias, acima de qualquer outra coisa, como Cristo nos amou. Porque se dependesse daquilo que nós somos para Cristo nos amar, Ele não nos teria amado nunca, jamais. E assim Ele pede que nós amemos também uns aos outros. Que Deus nos abençoe. Que Deus aplique a sua palavra aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém.